Olá, gente. Paulo Maués Corrêa, outra vez aqui com vocês. O tema desse nosso vídeo de hoje é, mais uma vez, a redação do Enem. Neste ano de 2022, o tema surpreendeu. Muita gente ficou surpresa realmente com a seleção desse tema. Eu fiz um vídeo anterior citando alguns prováveis temas, um material que foi compartilhado por uma colega, a professora Rosiane Lima, no grupo da nossa escola, do Colégio Augusto Meira. E aí, depois eu vou recapitular, né? Não tem nada, quer dizer, não tem muita coisa a ver com o que foi o tema selecionado, né? O tema desse ano foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Eu já ia dizer povos indígenas, né? É um costume. Porque de imediato a gente pensa logo nos povos indígenas. Curioso, né? Nesse sentido, gente, foi importante a seleção dos textos de apoio que deixaram bem claro que povos tradicionais são muito mais do que indígenas e quilombolas, né? Comunidades extrativistas, ribeirinhos, né? Pescadores tradicionais, todo esse conjunto de grupos é, é classificado entre os povos tradicionais. Tá? Então foi um tema muito oportuno e eu queria compartilhar com vocês algumas considerações de educadores, isso no calor da hora, né? A gente já está hoje no dia 16, a prova foi anterior, né? Bem anterior, foi no domingo. E aí eu resolvi deixar a poeira sentar, né? Interagir um pouquinho com a meninada do meu colégio, né? Do Augusto Meira. Alguns gostaram do tema, outros ficaram um tanto quanto desnorteados, sei lá, né? Então, não propriamente pela temática em si, mas pela falta de mais tempo para organizar as ideias e produzir um texto melhor articulado, e alguns realmente também por dificuldade de escrever. Isso é muito previsível, tendo em vista que o ensino médio acabou sendo comprometido por conta da pandemia. Mas continuar praticando, continuar estudando, lendo, escrevendo, né? Então, gente, eu vou compartilhar aqui algumas considerações de educadores em matéria que saiu assim logo depois da divulgação do tema, né? Para a gente tecer algumas consideraçõezinhas também a respeito, tá? Então aqui é o seguinte. Primeiro a falar é Roberta Panza, que é professora do Colégio e Sistema PH, tá? Ela considerou que o tema é bem importante para o contexto brasileiro e, de fato, é um tema muito oportuno, sobretudo porque, juro para vocês, eu jamais imaginei que fosse cair esse tema, porque o, o atual governo, né, quase ex-governo, passou o tempo inteiro, gente, menosprezando, pelo menos, não diria nem o governo, mas pelo menos o seu presidente, quer dizer, nosso presidente, né? Ninguém está livre. Passou 4 anos escarnecendo com essas comunidades, né? Nem mais um centímetro de terra demarcada para ninguém. E, puxa, esse tema eu acho que prenuncia já novos horizontes que a gente vai vislumbrar, né, em termos humanitários, inclusive, nos próximos anos, pelo menos assim espero, né? Daí a importância destacada pela professora, né? Continuando o registro dela, mesmo sem ter acesso aos textos de apoio, o que dá para dizer é que é um tema bem interessante, bem importante para o nosso contexto. De fato, ela só está reforçando o comentário anterior, né? E aí, uma observação muito pertinente, o tema dialoga muito com o eixo também de meio ambiente, porque fala da valorização das comunidades e dos povos tradicionais. Esses povos tradicionais, gente, são responsáveis pela utilização responsável dos meios, né, do meio ambiente, dos nossos recursos naturais, tá certo? Isso é muito importante. Vejam como acaba sendo realmente transversal. A coisa
interage com outros recortes, né? Aí aqui os alunos poderiam aproveitar uma perspectiva histórica, uma perspectiva, digamos, sociológica, antropológica, até filosófica, literária, por que não, né? Nós temos várias obras literárias que retratam comunidades tradicionais, né? Por exemplo, o universo ribeirinho é todo abordado em várias obras literárias da Amazônia, por exemplo, né? E os indígenas também, né? Às vezes de modo muito idealizado, de modo estilizado, de modo pejorativo também. Então, tem possibilidades assim incontáveis, né? Aqui outro comentário da professora. Estamos falando de minorias sociais históricas, que são grupos que sofrem e sofreram opressão. São grupos importantíssimos para o país. Pensar os desafios desses grupos dentro do nosso país é uma questão super importante, principalmente para os alunos do ensino médio. Tá? Às vezes eu fico me perguntando, gente, será que não é muita responsabilidade cobrar dessa meninada? Uma proposta de intervenção é uma solução para o problema levantado, né, gente? Então, será que não é muito pedir deles que arranjem uma solução para algo que, puxa, tá aí há muito tempo e ninguém solucionou, né? Fica um tanto quanto rigoroso demais, né? Mas, o que fazer, né? São os critérios da seleção, né? São os critérios da prova. E aí também tem o registro aqui de Daniela Toffoli, que é coordenadora de linguagens do curso Anglo. Ela diz o seguinte: é um problema de ordem social que, portanto, vai levar o aluno a pensar em uma proposta de intervenção que valorize os direitos humanos. Nesse tema em especial, que valorize os direitos humanos das comunidades e dos povos tradicionais do Brasil. Aqui parafraseando basicamente o comando da redação, né? Gente, esse lance dos direitos humanos é muito delicado, né? Porque às vezes a gente corre o risco de, por uma seleção vocabular equivocada, dar uma deslizada violenta, né? Por exemplo, foi muito legal no Augusto Meira porque os professores vinham trabalhando, né? Temáticas associadas às comunidades tradicionais. E na minha última aula, eu fiz aula de revisão, né? Eu fiz uma conversa literária, basicamente, tratando de alguns textos, alguns clássicos da literatura brasileira, que são passíveis de serem utilizados em redações com temas os mais variados, né? E eu foquei de modo muito particular duas obras, né? Uma, claro, Vidas Secas, até porque foi citada na redação que eu li nota 1000, né? Lá compartilhei com os alunos e comentei, de uma estudante de Pernambuco, acho que foi de Pernambuco, sim. E a outra obra foi o Macunaíma, pela sua importância para o modernismo brasileiro. A relevância do Mário de Andrade é inegável, né? E dessa obra, sobretudo. E também por conta de alguns temas que são pontuais no decorrer da obra, né? E eu chamei a atenção dos meninos para que eles evitassem, caso surgisse na redação um tema que pudesse evocar a questão indígena, que eles evitassem citar a expressão índio. Índio não. Tá? Essa é uma recomendação, inclusive de referências como Daniel Munduruku, se evitar usar índio, porque índio, gente, é um termo historicamente carregado de preconceito. Foi como o colonizador batizou o nativo. E ele sugere que, em vez de índio, a expressão indígena seja utilizada. Isso porque evocaria aí a questão de povos originários, e os indígenas são os povos originários aqui desta terra, né? Outra questão de nomenclatura, que também poderia ser levada em consideração, inclusive no debate em torno desse tema, por conta dos quilombolas, é a escravidão, né? Evitar, por exemplo, citar a palavra escravo. Essas duas palavras, índio e escravo,
a rigor, feririam os direitos humanos dessas pessoas às quais esses termos se referem, se reportam, né? Índio, já expliquei, escravo, gente, escravo, é porque assim, quando se fala fulano é escravo, isso é uma determinação de identidade, mas essa não é a situação real, né, na condição dessas pessoas. O que acontece é que elas são escravizadas, elas foram tornadas escravas, portanto, no lugar de escravos, escravizados, né? Então, os quilombolas são comunidades remanescentes de comunidades que haviam sofrido a escravização, né? Comunidades que foram escravizadas, né? Não eram sociedades de escravos. Eu acho que aí é sutil a diferença, mas também é brutal se você compreende a nuance, né? Deixa eu compartilhar aqui com você, gente. Ah, sim, ainda tem mais um pedacinho. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não, isso é tudo. Tem outras matérias que surgiram depois, né? Que comentaram mais a fundo, mas essa foi a do calor da hora mesmo e foi a que eu escolhi para compartilhar, né? Então, gente, os temas que foram elencados na relação compartilhada lá com a minha amiga, pela minha amiga Rosiane, foram os seguintes: os impactos da pandemia na educação. Passou muito longe disso, né, gente? Violência doméstica contra crianças também nem cheirou. Importância do voto no exercício da democracia também não tem conexão, né? Imediata, pelo menos. Crescimento econômico pós-pandemia, fora, passou, nem bateu na trave. Valorização do trabalho docente. Insegurança alimentar. Educação alimentar e seus desafios na contemporaneidade brasileira. Subrepresentação feminina na política. Turismo sustentável. Aqui alguma coisa de turismo sustentável pode resvalar na temática da prova do Enem, né? Tendo em vista que essas comunidades tradicionais podem ser locais de turismo, né? Mobilidade urbana também não. Desafios da saúde pública frente à queda de vacinação infantil. Então vejam, desses 11 temas, só um, digamos assim, triscou, né, no tema selecionado. Tá certo? Esse foi um tema muito interessante, gente, porque também muito aberto, né? O que é um benefício, mas também um risco muito grande. Eu creio que o maior risco que os alunos correram foi o de particularizar, né? Em vez de tratar das comunidades de uma forma bem ampla, foca uma, por exemplo, as comunidades indígenas ou as comunidades quilombolas. Isso não representa a amplitude do tema, né? A amplitude do conjunto, né? Relacionado a essas comunidades tradicionais, tá bom? Gente, eu estou torcendo para que os meninos do Augusto Meira tenham desempenhado bem o seu papel. E eu vou, em breve, dependendo se algum deles queira comentar, fazer uma gravação para registrar o depoimento deles, tá certo? Acho que é importante a gente ouvir também o estudante, né? É muito curioso como os meninos têm que se sentir muito bem preparados para fazer uma prova dessas, né? Eu, às vezes, digamos, me identifico com o Rubem Alves, né? Certa vez ele comentando a respeito dos processos de seleção de vestibulares na época, né? Ele diria, olha, eu acho que dificilmente eu passaria numa prova dessas. É muita coisa, gente. O nível de exigência é muito grande e a cada ano tem sido mais intensificado. Cada vez mais difícil ingressar, não na universidade, né? Não nas universidades, mas sobretudo em universidades públicas, que embora sucateadas pelo desmando, pela falta de zelo nos últimos tempos,
continuam sendo as melhores instituições de ensino superior deste país, e cada vez menos as classes menos favorecidas têm acesso a esses espaços de pesquisa, de extensão, de ensino, né? Esse tripé fundamenta aí o ensino superior, né? E claro, quem ganha com isso? As faculdades particulares, que também não têm deméritos, né, gente? Tem mercado para todo mundo, mas volto a reiterar, as universidades públicas são assim a coqueluche desse mercado, né? Porque investem em pesquisa ou investiam em pesquisas cada vez mais escassos os recursos, né, gente? Então, essa é uma questão, tá bom? Então, parabéns para o pessoal que formulou essa temática da redação do Enem. Foi surpreendente, foi prenunciando novos tempos, e ficam aqui os votos de que os alunos, os estudantes de um modo geral, tenham se saído bem nesse tópico que é tão importante para a pontuação geral, nesse processo tão cansativo, tão intenso, para alguns até traumatizante, que é o Enem. Tá bom? Grande abraço a todos, obrigado pela atenção, pela companhia. Forte abraço para os meus alunos do Augusto Meira, né? Os meus amigos professores do Augusto Meira e de outras escolas também. E recadinho, né? Esse é o canal Paulo Maués Corrêa, é um canal que se dedica à arte, cultura e educação. De vez em quando também tem uma presepada por aqui, importante, a gente dá uma relaxada, né? Tem muita coisa, bate-papo literário, lançamento de livros, lendas amazônicas, mitologia grega, aulas de literatura, aulas de língua portuguesa, curiosidades, né? Histórias de visagem, assombração, essa coisa toda. Então, aqui é isso, arte, cultura e educação. Então, você está convidado a se inscrever, não esquecer, por favor, de ativar esse sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário, suas sugestões, tá bom? Gratidão, sucesso a todos, grande abraço e, gente, até a próxima. Tchau, tchau.